Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, o meu fardo eu deixei de carregar. Quando sua voz ouvi, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sem demora, vinde a mim. Hoje minhas mãos se erguem quando só carregam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há em teus braços descansar e ali ficar.
te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Graça e paz, igreja. Boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos os irmãos. Amém? Mais uma quarta-feira. Estamos na presença do Senhor para falar do amor dele, da graça dele, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Estou com saudade de alguns irmãos que ainda estamos em culto online e cultos presenciais, mas sabemos que tudo há um tempo, né? Então, nessa quarta-feira, vou estar trazendo um texto bastante conhecido para que os irmãos possam refletir sobre a vida desse jovem que foi um exemplo para todos nós. Mas antes de estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, convido os irmãos a estar orando comigo. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais um dia que estamos aqui, Pai. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido conosco, Pai. Então nós somos gratos, Senhor, porque estamos debaixo das Tuas mãos santa e poderosa, Pai. Senhor, que o Senhor venha a cada dia nos guardar, Senhor, a cada um dos irmãos, Senhor, a cada um, Senhor, que necessita, Senhor, dos Teus cuidados, Pai. Sabemos que os dias são maus, mas sabemos que em nenhum momento o Senhor tem nos abandonado. O Senhor tem sido conosco, Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor, pelas famílias que se encontram enlutadas, Pai. Sabemos, Senhor, que são
muitas as famílias, Senhor, que se encontram de luto por motivos desse vírus, Pai. Que o Senhor venha consolá-los, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha abraçá-los, Pai. Porque sabemos que não é fácil, Senhor, perder um ente querido, Senhor. Que o Senhor também venha, Senhor, guardar, Senhor. Que o Senhor venha trazer saúde, Senhor, para aqueles irmãos, Senhor, que estão necessitando, Senhor, da Tua cura, Senhor, e dos Teus cuidados, Pai. Sabemos, Senhor, de alguns irmãos, Senhor. Aqui eu não vou citar, Senhor, os nomes, mas o Senhor é aquele que conhece, Pai. Então, Senhor, que o Senhor venha visitar a cada um, Pai. Coloca as Tuas mãos santas, coloca a Sua mão saradora, Senhor, Sua mão restauradora, Senhor, sobre a vida desses irmãos, Senhor. Também, Senhor, eu quero pedir, Senhor, pela IBM, Senhor, que está prestes a completar mais um ano, Senhor, da sua existência, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, esta igreja, Senhor. Que ela venha prosperar, Senhor, a cada ano, Senhor, de existência naquele lugar, Pai. São 90 anos, Pai, que ela existe, Pai. Que o Senhor venha cuidar de cada um, Senhor, que ali passar, Pai. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. E, Senhor, também peço, Senhor, pela vida das nossas crianças, Pai. Guarde, Senhor. Proteja a vidinha delas, Senhor. É que eu te peço, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Convido os irmãos a estar abrindo a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou estar lendo alguns versículos para os irmãos. Vou estar lendo o 11, o 12, o 14 e o 34. Que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E o 34 diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abeiritas se ajuntaram após dele. Bom, eu creio que todos conhecem aqui a história de Gideão, mas esse é um texto que me chama bastante atenção, porque Gideão era jovem na casa de seu pai. Ele era do clã mais fraco da tribo de Manassés. E aí aparece um anjo do Senhor e falou com Gideão, que estava malhando trigo. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que durante 40 anos Israel passou a desfrutar de um período de repouso, de um período, de um ciclo vicioso, típico de sua conduta, onde o povo caiu no pecado. E dessa vez o Senhor permitiu
que os medianitas, nômades, afligissem os israelitas. Durante cada safra, os medianitas saqueavam a colheita plantada e colhida por Israel. Então os israelitas passaram a se esconder em grutas rochosas e em esconderijos nas montanhas. Se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver que Gideão estava malhando trigo num lagar, num lugar onde se pisava uva. E dessa vez, quando o anjo lhe apareceu, o Senhor disse: homem valente, que ele era com Gideão. E o juiz escolhido por Deus para libertar Israel foi esse jovem, foi Gideão, filho de Joás. E Gideão, ele morava em Ofra, num povoado que ficava situado a oeste do Jordão, na divisa tribal que pertencia, era a tribo mais insignificante de Manassés, porque ele se considerava o menor da casa de seu pai. Versículo 11 e o 15. Gideão é descrito como um homem tímido, humilde, no qual o Senhor usou poderosamente devido às suas virtudes. Aqui nós podemos ver claramente qual é o valor de Gideão. O Senhor, ele nos mostra que Gideão é um varão valente, ou um varão de valor. O Senhor chama de valoroso. A maneira como o Senhor se dirige a Gideão é algo glorioso, porque o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, varão valente, em algumas traduções. Deus estava aqui valorizando o trabalho que Gideão estava fazendo e reconhecendo seus esforços para salvar o trigo dos medianitas. Naquele momento de crise, ele era o mais valoroso de Israel. E o que eu quero trazer para os nossos dias, o nosso valor. Muitas vezes nós achamos que não temos valor, mas nós temos um valor muito grande. O valor do ser humano pode ser inferido de um preço pago para resgatar um homem. Lá em João 3,16 diz que o Filho, através de quem o mundo foram criados, tornou-se carne e morreu pelos pecados da humanidade. Então Jesus veio para morrer no meu e no teu lugar. Então o fato dele ter derramado o seu sangue e morrido por nós, por livre e espontânea vontade,
não revela só apenas o valor de ser humano, mas também a importância da salvação. Nós fomos comprados por um bom preço, ou seja, por um preço muito caro. 1 Coríntios 6:20. Nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Lá em 1 Pedro 1:18 e 19 diz: o nosso corpo pertence a Deus. Lá em Atos, capítulo 20, e a parte B do versículo 28 diz: o nosso corpo deve ser dedicado ao serviço e à glória do Senhor Jesus. Ainda hoje o Senhor reconhece o nosso trabalho e o nosso valor e diz: você é especial, você tem valor e você é importante para Deus. Aí nós vamos para a segunda parte, a segunda virtude de Gideão. Quando o Senhor fala para Gideão, no versículo 14, que ele é um varão de força. E ele diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Mesmo diante de tão grande convite que o Senhor estava fazendo a Gideão, Gideão ainda teme, Gideão ainda retruca, Gideão ainda, vamos dizer, rebate com Deus. Mas com quem livrarei a Israel? Porque no versículo 15, ele se dizia: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ele se achava o menor. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que se humilharem serão exaltados. E o Senhor volta-se para Gideão e diz: eu estou contigo. E ele prometeu dar-lhe a força necessária para que pudesse vencer o inimigo. Assim como Gideão, nós fomos chamados para servir a Deus em áreas específicas. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. E nós não temos que temer o inimigo, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Porque o Senhor, Ele nos dá a força, assim como deu a Gideão. Se nós se colocarmos na posição que o Senhor nos quer, nós venceremos a batalha. Com a nossa força? Não. Mas se a gente colocar em Deus, nós somos mais que vencedores. Então a nossa força, ela não vem de ninguém. Ninguém é suficientemente competente para desempenhar
a responsabilidade do chamado de Deus por sua própria força. Se não for através do Espírito Santo, se não for através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso talento com a força natural não nos leva a ponto nenhum. E com a nossa força, nós não conseguimos nada. Mas, se a gente colocar nossa força em Deus, a Escritura diz que a nossa força vem do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4,13, ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tudo posso, mas eu tudo posso em Cristo Jesus. É Ele que me fortalece. Em 2 Coríntios também fala, quando eu estou fraco, é então que sou forte. Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, nós temos que estar buscando sempre. Não podemos fazer nada por nós mesmos. Quando os obstáculos vierem ou vêm, devemos depender de Deus. Somente seu poder fará eficientes para vencer. Só Ele nos ajudará a realizar trabalho de valor duradouro. O poder que recebemos em nossa união com Cristo será suficiente para fazermos sua vontade e enfrentarmos o desafio que surgirão devido ao nosso compromisso. Ao lutar pela fé, enfrentamos dificuldades, pressões e provações. Mas quando chegarem, peça a Cristo para que Ele fortaleça. Foi assim com o Gideão. O Senhor deu força para que ele enfrentasse as adversidades que estava por vir. E a última parte que eu quero trazer para os irmãos sobre a vida de Gideão, sobre as virtudes dele, é do versículo 34, no qual o Gideão foi revestido pelo poder do Espírito Santo. Gideão, varão de poder. Deus revestiu-se Gideão do Espírito, que quer dizer que o Senhor vestiu-se. O Espírito de Deus revestiu Gideão a fim de capacitá-lo para servir o povo de Deus. E Gideão saiu no poder do Espírito. Porque se fosse para vencer com suas forças, com os homens que ele tinha para vencer aquela batalha, né? Se podemos ler lá no capítulo 7, mais adiante, que Gideão vence os medianitas com 300 homens. Olha que ele juntou muitos homens, mas o Senhor falou assim, ainda tem muita gente, Gideão. E o poder. Nenhum de nós podemos fazer coisa alguma na obra do Senhor sem o revestimento espiritual.
Paulo, ele nos ensina que nós fortalecemos no Senhor e no seu poder. Lá em Efésios 6:10 diz, né? Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É a promessa do Pai. Foi dada por Jesus. É a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas e estar no Senhor. Está na Bíblia. Lucas, Mateus, Atos, Efésios. Então, essas são as características que eu gostaria de trazer para amados irmãos sobre esse jovem que Deus trouxe para salvar aquele povo. E todos quantos são de Cristo têm o poder, têm as virtudes de Deus em suas vidas para avançar e prosseguir em sua jornada espiritual. E tem o direito e ousadia de dizer: somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, lá em Romanos 8:37 diz. Então, que os irmãos possam meditar sobre essa palavra, sobre Gideão, que ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Que nós possamos nos humilhar diante de Deus. E que nós possamos ter a ousadia e a garantia da ajuda de Deus. Porque Deus, Ele é paciente e bondoso. Assim como Ele foi paciente e bondoso com Gideão e atendeu o pedido de Gideão, Ele também é paciente e bondoso para ouvir e atender o pedido de seus filhos. E que a gente possa entender que não somos nada sem a capacitação de Deus. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra no coração, que os irmãos possam meditar nela e que Deus venha falar grandemente com vocês, assim como falou comigo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e fique todos na paz do Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma oração, pedindo a Deus que nos livre a cada dia. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem, Senhor, que ela possa falar no coração de cada um dos irmãos, Senhor, que possa ouvi-la, que possa edificar vidas, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por permitir, Senhor, que eu seja portadora da Tua palavra, Pai. Senhor, fica conosco, que o Senhor venha
operar grandes maravilhas, Senhor, na vida de cada um dos irmãos, Pai. Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa o nosso país, Pai. Porque nós ainda podemos falar do seu amor abertamente, Pai. Quanto, Senhor, não pode falar da tua palavra, não pode levar a tua mensagem, Pai. Nós ainda somos um país livre para levar a tua palavra, Senhor. Que possamos continuar a ser livres, Senhor, para falar do seu grande amor, Pai. Peço, Senhor, que nos fique conosco, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.